Olá, queridos, olá, queridas, bem-vindos, bem-vindos a esse espaço, a esse momento maravilhoso. Boa noite, Marli, bem-vinda, querida, gratidão pela presença. Boa noite, Lu, bem-vinda, boa noite, gratidão pela presença. Dr. Marco, bem-vindo, querido, gratidão pela presença. Estamos aqui novamente, nesse espaço sagrado, maravilhoso. Gratidão, família, gratidão pela presença, pela luz de vocês, por estarem aqui. Então estamos assim, direto, pelo Instagram e pelo Facebook, tá? E hoje, gente, a gente está na nova série de lives, A nova energia, um novo céu, um novo mundo, uma nova terra, se fazem presente. Então, a gente está aqui desde a live 86, Estamos na 90. Então, são 4 lives, essa é a 4ª desse tema maravilhoso, que é o Projeto Terra, o plano maior, tá? E hoje a gente vai falar sobre a nova energia, claro, revelando a grande mudança e as novas regras. Então a gente vai falar sobre a grande mudança, o que ocasionou tudo isso que a gente está vendo hoje e que estamos avançando na luz e automaticamente está criando novas regras, porque o velho não consegue se instalar mais. Então a gente vai trazer para a luz da consciência isso, e nesse tempo, nessas eras, por que a escuridão sempre venceu, sempre ganhou, mas agora não mais. Então a gente vai pôr uma luz na consciência disso, para todos ficarem cientes disso, que é muito importante a gente saber dessas verdades para poder avançar, E a gente acaba, através do nosso campo, disseminando essa energia, essa sabedoria, tá, queridos? Então é isso, tá? E é com imenso prazer e alegria que eu retorno. Estamos aqui novamente, tá? A cada momento desse, ancoramos mais um pouco das verdades divinas, das verdades universais, tá, queridos? Estamos aqui reunidos no amor universal e na luz crística. Recebam o meu abraço, recebam o meu amor. Boa noite, Laura. Bem-vinda, gratidão pela presença. Fiquem à vontade, queridos, para fazerem perguntas, algum comentário ou alguma experiência, tá bem? Essa é a minha verdade, e essa verdade pode libertar você, pode ajudar você, é o que eu sempre falo, Cada um tem uma verdade, e essa verdade é que traz para a gente o bem-estar. E aí a gente vai avançando. E gratidão por estarem aqui, por estarem com o coração aberto, porque quando você abre o coração, entra mais de tudo, É abrir o coração e acreditar no que está por vir e confiar, tá? Então, se ressoou com vocês, é porque já está aí dentro, É só uma lembrança do que já está aí dentro, tá, queridos? Se não ressoou, gratidão pela presença e por estarem abertos, tá? E cada um segue no que acredita, e é maravilhoso isso, respeitando o momento de cada um. Gratidão. Boa noite a Carmen, gratidão pela presença, bem-vinda, querida. Vamos lá, queridos. Então o tema de hoje, a nova energia, revelando a grande mudança e as novas regras, tá? Que automaticamente estão sendo criadas, tá bom? Então vamos lá, queridos. Às vezes, a vida parece um mistério e que continuará a ser um mistério,
a menos que as pessoas reconheçam que ao seu redor estão as energias que não lhes foram informadas. E isso explicará muito do mistério. Tá? Ninguém nunca falou para a gente, né, que ao nosso redor tem as energias, né? Tem um campo. E que esse campo ele é autorregulável por si só. Tá? Ele é autorregulável, ele é autossustentável, ele é benevolente, é o amor. Então esse campo, ele é maravilhoso, porque se você soltar, se você sair do controle, o campo ele te conduz. Porque nós não estamos aqui julgados, né? Vai lá, desce lá e se vira, não é assim. Não é assim. Além desse campo, né, dessa energia que está ao nosso redor, que o sistema é autorregulável por si só, nós temos o nosso anjo da guarda, que está com a gente desde sempre, e tem os mentores, que eles vão mudando de acordo com o nosso plano de alma. Os guias, tem a nossa família galáctica, né, que a gente pode chamar de família espiritual. Então, anjos, arcanjos, mestres ascensos, né, mentores, guias, nós temos uma comitiva, vamos dizer assim, ao nosso redor, que depende só da gente acreditar nisso e pedir ajuda, auxílio e orientação, porque eles estão para isso, eles estão aqui conosco para isso. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? A gente tem que pedir, né? E perguntar, que as coisas vão acontecer para a gente chegar naquilo ali. Né? Vai acontecer sincronicidades e tudo mais, tá? Porque a gente recebe muito amor. Então a gente é amado, apoiado, encorajado para alcançar o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? É encontrar Deus no nosso interior, encontrar a nossa centelha divina, o nosso eu superior, né? Unificar com a nossa parte divina que está dentro da gente. Então esse é o objetivo, essa unificação, tá? Então, queridos, ninguém contou pra gente, né, que tem um campo, tem uma energia ao nosso redor, tá? O que explicará muito do mistério. Há uma fonte maior que está literalmente na nossa cara. Esta grande fonte está literalmente no nosso nariz, vamos dizer assim, né? Que se a gente abrir o olho, a gente poderia ver. Claro que isso é uma metáfora, né? Mas quem tem os olhos para ver, que veja, né? Que sinta. Tá, queridos? Mas é isso. Existe essa energia, existe esse campo. Então há uma energia no planeta que é nova, tá? Então, agora a gente está falando da nova energia. A energia já existe, certo? Mas agora é uma nova energia. Tá? Eu falei nas outras lives que a gente entrou no cinturão de fótons do Sol de Alcyon, tá? Então é uma energia mais sutil, e o sistema solar, claro, e o planeta Terra, eles estão se deslocando para outro local da galáxia. E aí está recebendo uma energia mais elevada. Está se dirigindo para a parte central da galáxia e as energias são mais elevadas. Tá? E isso muda tudo. Essa é a nova energia. Tá? Então, queridos, isso foi conquistado por nós quando nos afastamos das previsões do passado. Daquelas previsões. Que esta civilização não duraria mais
do que o ano 2000. Vocês lembram disso? Os modos, né, da guerra criariam a batalha final. Destruição da humanidade aconteceria como a guerra nuclear mundial. Vocês viram aí os filmes, né, que foram lançados, só destruição do planeta. Era só isso que tinha, né? Além das profecias, né, veio isso tudo. Então, os modos de guerra, né, as armas nucleares que foram criadas, aquilo tudo, tá? Isso criaria a batalha final, né? A destruição da humanidade aconteceria com uma guerra nuclear mundial. Vocês lembram disso? Vocês lembram da Guerra Fria? Mas isso não aconteceu e nem vai acontecer. Nós passamos desse marcador. O que aconteceu em vez disso foi totalmente imprevisível. Seria o começo de uma escalada para um novo paradigma de pensamento, uma mudança para a qual muitos não estão preparados ainda, tá? Por causa disso, agora seria um bom momento para ver que realmente o que está ao seu redor, para que houvesse mais compreensão. Então, quando as pessoas começarem a sentir esse campo de energia, né, que está ao nosso redor, que ele é benevolente, que ele é autorregulável, que a gente pode soltar tudo, que além dessas energias, né, vamos dizer assim, universais, tem os nossos anjos que estão conosco. Então a gente não precisa de fazer tudo sozinho, a gente não precisa de dar conta de tudo. Sabe? É ser mais leve, é soltar mais e confiar. Então essa nova energia é para isso agora. Tá? É para isso. Parte daquilo que estamos descansando e examinando é o que nos foi dito desde o nascimento sobre muitas coisas, né? Aquilo que a gente está descascando hoje, tá? É o que nos foi dito desde o nascimento, nessa vida e em outras vidas. Então a gente está descascando isso, tá, queridos? Uma camada importante que estamos descascando, né, uma das, é sobre Deus. Todos nós, né, viemos, né, de famílias que tinham uma crença sobre Deus. E hoje isso já mudou bastante e muito. E é preciso para que a gente saia da caixa, para que a gente se empodere, para que a gente compreenda que nós somos parte da criação, que nós somos parte da fonte, que nós somos parte do todo. Não é ele lá e a gente aqui. Nós somos um. Então nós somos uma parte unificada da fonte, tendo uma experiência humana. Pronto. Não existe nada fora, está tudo dentro. Quando tinha aquela separação, isso desempodera a gente. Mas agora tem que se empoderar como um ser divino que a gente é. Então aqui no planeta a gente tem o nosso eu divino e temos o nosso eu humano. E nós aprendemos, né, a vida inteira só existe o nosso eu humano. A parte divina não existia dentro da gente. A parte divina era separada. Vamos dizer assim, era um Deus, né, sentado na nuvem com um pedaço de pau, né, ciumento e vingativo, né? Então, mais ou menos assim, e não é nada disso, tá, queridos? Então, nós mesmos somos o próprio, uma parte, e tudo o que acontece na nossa realidade depende de nós, não depende de mais ninguém, só da gente.
Tudo ao nosso redor, nós que construímos, nós que atraímos, com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ação. Ninguém faz isso por nós, somos nós mesmos. Então, se nós criamos tudo isso na nossa vida, se não está gostando, você pode mudar. Depende da consciência, da sua consciência, de mudar o que você quiser. Nós criamos a nossa própria realidade, ninguém cria isso para a gente. Não existe um Deus que cria a nossa realidade, não existe isso. Esse Deus, né, somos nós. Tá? Então, ninguém nunca criou nada para a gente. Não existe culpado, não existe vítima. Existem as experiências que nós escolhemos vivenciar e experienciar. Tá? Então, muito importante ter essa consciência. Então, uma das coisas que nós conseguimos descascar, né, foi essa parte aí. Claro que isso, aos pouquinhos, vai descascando ainda, né? Porque foram quantos milênios acreditando numa coisa? Então, devagar, as coisas vão modificando, tá? Outra camada que nos foi ensinado é sobre o relacionamento com as partes da vida ao nosso redor, com outros seres humanos, a sociedade em que estamos e o próprio paradigma que se considera como vida. Então a gente nasceu num costume, numa sociedade, vindo dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, da nossa ancestralidade. Então é aquilo ali que a gente aprendeu. Para a gente a vida era só aquilo. Tá? Então a gente está descascando isso também, porque tem muito mais do que isso. E essa nova energia está possibilitando isso. A gente ver além da caixa, vou chamar isso de caixa, ver além da caixa, além da Matrix, né? Vamos dizer assim. E se descascássemos a realidade existente, e em vez de uma chance aleatória de vida, percebêssemos a sincronicidade. É aquilo que eu falei, o sistema é autorregulável. Nada é por acaso, não tem coincidência. Tem as sincronicidades, de acordo com aquilo que a gente está emanando. A gente vai criando o fluxo, a Mari comentou aí, mas o fluxo, quem cria é a gente mesmo. Né? O fluxo de ir. Boa noite às pessoas que estão entrando, tá? Bem-vindas. Gratidão pela presença, tá? Tá, queridos? Então, e se isso mostrasse uma parte do porquê estamos aqui? Isso mudaria a atitude da própria vida? Em vez de sermos jogados por circunstâncias aleatórias, estaríamos realmente no controle do que foi ajudado a projetar? Porque, na verdade, o que aconteceu, essa realidade que foi projetada, né? Essa velha energia, nós ajudamos a projetar. Tudo que acontece no planeta é emanado pela massa crítica. Tudo que a massa crítica emana, materializa. Imagina o poder que a gente tem, que a nossa consciência tem de criar, com seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Imagina mais de 50% da população que tem medo, que tem conflitos, que tem julgamentos, que tem críticas, que quer passar a perna, que quer levar vantagem e etc, etc. Isso é escuridão. Guerra, conflito, mentira, suborno, gritaria, matar, morrer, e etc, etc, etc. Isso é escuridão. O planeta, quantos milênios que viveu assim? E nós no meio. Então tudo isso
que veio de descascar essas informações antigas, né? A energia hoje está mudando a sociedade diante de nossos olhos. Mesmo agora estamos vendo isso nos noticiários, todos os dias. Vocês podem achar horror os noticiários, mas eles estão vindo. Antes não tinha nada disso. Mas agora estamos vendo isso, que a coisa está vindo à tona. Para libertar um povo, a verdade tem que vir à tona. Tem que tirar a verdade debaixo do tapete, tanto individualmente como coletivamente. Isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Tudo está sendo pressionado por essa nova energia para poder vir à tona. Pessoalmente, coletivamente e mundialmente, vamos falar assim. E o planeta também, planetário. Isso é a nível planetário, tá? De repente, tá, queridos, a integridade em certas situações está sendo vista de forma diferente. Vocês já devem ter percebido que nessa nova energia, às vezes, né, as pessoas iam com uma desconfiança para certas coisas. E agora está mais leve. Aquilo que você está esperando não acontece mais. Vem de uma outra forma. Está ficando mais leve as coisas. É quase como se uma cortina fosse puxada e situações que estão fora de integridade há séculos estivessem sendo reveladas agora. Vocês notaram isso? É assim, queridos. As coisas que existiram em uma velha e obscura energia por eras não podem continuar existindo na luz, nessa luz que está entrando, que está reformulando todos nós. Tá? Boa noite aí. A Rilka que entrou, a Neide também, boa noite, bem-vindas. Fada Trilheira também, gratidão pela presença. Sejam bem-vindas. Então, queridos, como eu falei, as coisas que existiram em uma velha e obscura energia, por eras, não podem continuar existindo na luz. Tá? E qual é o nome disso? O nome que muitos usam é evolução da iluminação. É uma nova era. A metáfora é que uma luz está sendo ligada em um lugar escuro. E não é apenas para coisas espirituais, não. É para muitos atributos em nossa cultura. E está criando energias e reações que não se esperava. Essa nova energia afetará tudo, em todos os lugares, em algum nível. Tudo, tudo. Nas corporações, nos bancos, nos programas do governo, na política, na medicina, na engenharia, seja lá o que for. No comportamento, nas atitudes, na economia, na parte financeira, nas escolas. É uma mudança geral. É como eu falei, o sistema, além de ser autorregulável e autoajustável, ele modifica como um todo. Não tem como modificar uma parte e não modificar a outra. Vem levando tudo junto. E não só a humanidade, como também a natureza, os animais, formas de vidas novas, novos tipos de plantas e outras coisas, né? Quantos animais, eles falam que muitos animais aqui, eles se extinguiram, não extinguiram. Eles saíram daqui porque estavam sendo caçados e mortos, foram para outra dimensão. Assim que as coisas ficarem
em um nível mais elevado, eles retornam. É automático isso. E a população reagindo de maneira completamente diferente à nova integridade e energias compassivas, tá? Quanto tempo isso vai levar? Né? O potencial futuro, quanto tempo? Ele é totalmente controlado por nós. Não tem como, gente, prever nada, é muito difícil de prever as coisas. Por isso que os mestres, né, os grandes, os mestres ascensionados, os anjos, os arcanjos, os nossos mentores, anjos da guarda, os galácticos, por trás do véu, ninguém prevê data. Porque depende da humanidade, depende da massa crítica. Como é que você vai prever uma coisa que não depende de você? Depende de um comportamento, de atitude, de uma massa crítica, da energia que é movimentada ali. Então é muito difícil você prever algo. Então, se apareceu uma pessoa com uma previsão de tempo, é uma coisa que tem que olhar com atenção. Porque você não controla o outro, ainda mais uma massa crítica. 8 bilhões, a massa crítica é mais de 4 bilhões. Então, a rapidez com que a humanidade abandonará os velhos paradigmas depende de nós. Como que é isso? É cada um fazendo a sua parte. Seja a mudança que você quer ver no mundo, comece por você. Por você, coisa simples. Às vezes, separa o lixo lá na sua casa, um exemplo. Mas aí a pessoa pode falar assim, mas ninguém separa. Mas separa você. O caminhão de lixo passa, pega tudo junto, não tem importância. Começa com você. Já é um movimento. Estou dando aqui um exemplo. A mudança começa por nós. E a gente vai permeando tudo ao nosso redor. É assim. Você já ouviu falar no 100º macaco? É por aí. Vamos lá. A razão é lenta? Como é que é o seu sentimento em relação a isso? Se as pessoas tiverem aquele sentimento, né, de velha energia, que é assim que funciona. As coisas não podem mudar a maneira como elas funcionam. Não importa o que você está dizendo. Eu estou acostumado daquela forma. Entende, queridos? Então, muitas pessoas têm dificuldade de ir para o novo. Fala assim, eu estou acostumado daquele jeito, daquela forma. E aí vai demorar mais. Então a resposta para essa objeção é que há um novo paradigma chegando, que realmente mudará a maneira como as coisas funcionam. Isso aí não tem como. Não tem jeito de você manter o velho, de manter aquelas mesmas coisas, não tem que mudar. Tem que se abrir para o novo, ver que vai ser melhor, só isso. É se abrir, eu recebo. Vamos ver aqui como é que é e tal. É estar aberto, com o coração aberto, é assim. Tudo que acontece para o bem maior de todos. Porque se ficar resistindo, vai ser pressionado. E vai ficar num mal-estar. Vai ficar chateado. Vai ter atritos. Então isso é para todas as áreas, tá, queridos? Todas as áreas. Então, o seu desafio se torna acreditar nessa verdade e começar a observá-la. É dessa forma.
Ver essas mudanças irá então intensificar essa verdade. Então, quanto mais pessoas verem essa verdade, isso vai intensificar. Então, tudo depende como nós, como humanidade, vai acreditar nisso, vai avançar nessas novas energias, tá? Já que é um novo paradigma. E não é o que a humanidade está acostumada, ou que é esperado. Então tem que estar aberto, tem que abrir o coração, queridos, para o novo e confiar. Essa mudança de paradigma de um modo antigo para outro, tá? Pode existir um cenário repetitivo de 2 passos à frente e 1 passo atrás. É assim, não se avança de uma vez. Vai dar 2 passos à frente e 1 passo atrás. Toda mudança na nossa vida é feita dessa forma. Não vai de uma vez. A gente dá 2 passos à frente e depois volta, sem a gente perceber mesmo. A gente cai na mesmice, às vezes, de uma situação, ou de um relacionamento, ou de um trabalho. A gente avança e volta até conseguir dar mais passos à frente. É assim as coisas. Então tem que ter paciência, confiar, acreditar, mas você tem que seguir o seu coração, aquilo que o seu coração está pedindo, aquilo que a sua intuição, o eu superior, aquilo que está dentro de você, que a sua alma está ali gritando naquilo. Então precisa seguir a sua alma, senão você vai ficar contrariado, porque a alma quer um caminho e o seu eu humano, o seu ego, não quer aquele caminho. Mas é o caminho do coração. O caminho do coração não é enganoso. O que você sentiu, a intuição é aquilo, é a primeira coisa que você sente. Aquilo ali é a verdade. Se você demorar a seguir aquele primeiro sentimento, aí a mente começa a vir várias maneiras. Isso acontecer aquilo, pronto. Aí vem a sua mente, o ego, a mente do ego ali humano, com aquelas ideias todas, e aí pronto, você fica confuso. Mas sentiu aquilo, faz. O caminho do coração não é enganoso, que é o caminho do nosso Deus interior, do nosso eu divino, tá, queridos? Da nossa centelha divina, do nosso eu superior, da fonte, pode chamar do que for, mas está dentro de nós, não está fora. Por isso que quem busca fora não encontra, porque está dentro, tá? Então há muitas coisas, tá, nessa mudança que farão as pessoas chorarem, não tem como. São muitas mudanças e outras coisas que parecerão ser um retorno aos caminhos mais obscuros, mas não é, como eu falei, você dá 2 passos para frente e 1 passo para trás. Então tem que confiar e seguir. É porque, queridos, a mudança não acontece no mundo de Poliana. Não é assim. Uma mudança, tá? Não é simples assim. Mas não tem como. Tem que ir junto com o fluxo, junto com as energias. Porque se você resistir, vai ter mais dificuldade. E aí você vai estar indo contra o fluxo. E aí é problema. Se você vai contra o fluxo, é problema. É como eu já falei. Existem as 7 leis do universo. A maioria das pessoas não conhece quais são as 7 leis do universo. Então elas vivem baseadas em quê? Quais as leis? O que elas seguem? Elas seguem a doutrina, elas seguem o que foi escrito pelo ser humano. Então, existem 7 leis do universo que são maravilhosas e que, se você conhecer e aplicar na sua vida, você resolve todos os seus problemas, porque você vai estar indo no fluxo do universo. O que há lá em cima, há aqui embaixo, é a mesma coisa. É uma das leis. Como é lá em cima,
como é aqui embaixo. Não é diferente. Ok? Aí a gente vai para uma parte agora, tá? Que eu vou falar a metáfora do que realmente aconteceu. Como que da escuridão a gente está passando para a luz agora, tá? É como se fosse um jogo de xadrez metafórico, tá? Essa metáfora, ela é maravilhosa, que vai dar para visualizar bem isso, tá? Tá, queridos? Então, vamos lá. Há séculos, a humanidade esteve jogando um jogo, sempre, tá? Digamos que existiam literalmente jogadores de energia escura e jogadores de energia da luz. Sempre teve nesse planeta, há milênios e há milênios, tá? Cada um está ouvindo isso, tem estado num quebra-cabeça de luz e escuridão, uma batalha de dualidade por um longo tempo. Então, as pessoas que acompanham, né, essas mudanças, essa transição planetária, sabem do que eu estou falando aqui, tá, queridos? Então, em lives aí para trás eu falei muito desse assunto, então eu não vou entrar agora para não desviar do assunto aqui, tá? Tá bem? Então, vamos lá. Nós representamos, tá, as peças brancas no tabuleiro. Ao longo da história, estivemos sempre do lado da luz, ok? Neste jogo, né, com regras muito definidas, estivemos tentando trabalhar com integridade, honestidade, compaixão, luz, amor, verdade, sinceridade, tá? Então, isso é o que nós viemos a fazer. No entanto, isso não foi bem. Estávamos sempre perdendo. Sempre perdendo. Tá? Avançamos aqui e ali, mas neste jogo de xadrez, os personagens da escuridão sempre tinham a vantagem. Tá, gente? Isso é uma metáfora, mas é uma metáfora. E é a verdade isso, vocês vão perceber isso. Tá? Sempre a escuridão tinha a vantagem. De fato, as regras parecem estar a favor das trevas, da escuridão. Sempre nesse planeta. A consciência da escuridão sempre capturou um jogador das peças brancas. Então, avança e acabaria o jogo. Nós ganhamos muito pouco. Muito pouco. Metaforicamente, vimos o final deste jogo 4 vezes na história humana. Eu já falei isso aqui. 4 raças, raízes da humanidade não chegaram aonde queriam chegar. Nós somos a 5ª raça raiz. As 4 outras raças tentaram chegar, mas aconteceu a destruição do planeta. A 4ª raça raiz foi em Atlântida. Eu já falei, já fiz live sobre Atlântida, Lemúria. Isso há 12 mil anos atrás. Eles chegaram até um ponto, depois acabou. A escuridão veio. E queriam fazer isso agora também. Nós passamos desse marcador. Eu vou falar aqui esse marcador. Nós somos a 5ª raça raiz que durante esses milênios estamos vindo tentando que a luz dominasse esse planeta. E agora nós vamos conseguir. Boa noite às pessoas que estão entrando, tá, queridos? A Marisa, a Bianca, a Camila. Bom, sejam bem-vindos, tá? Gratidão pela presença. Vamos lá. Então, queridos, 4 vezes na história humana, nós vimos o final desse jogo em que a escuridão ganhou. Essa é a metáfora de 4 civilizações anteriores na Terra, terminando mal e tendo que realmente reiniciar.
Aí vem a água, né? Com sal, tapa tudo. Começa de novo. Então este jogo final sempre foi contra-intuitivo para o que queríamos. A luz deveria ter vencido em nossa mente. Quando a escuridão venceu, o vencedor leva tudo. E o vencedor foi a destruição, morte, guerra e a consciência menos elevada. Tudo. Razão pela qual, tá, queridos, a supremacia sombria era contra-intuitiva era por causa a consciência inferior não pode ver aquilo que está diante dela. O que quer dizer isso? Ali a ganância, o poder, o ego, a dominação, né? Não vê o que está à frente, não conseguia ver que isso ia levar à guerra, que ia levar à destruição do planeta. Não consegue ver a luz. Então não consegue ver ali o que está adiante. É isso, não consegue ver. Eles não podem calcular o que está à frente, porque a luz, não há luz para isso. Não há. É como se dizer assim, um tolo não sabe o que é um tolo. Eles não têm ideia. Eles acham que tem um mundo descoberto, mas só veem o que a consciência da escuridão lhes permitia ver. Então, quer dizer, uma metáfora, né, que eu estou falando como que as coisas eram conduzidas. E agora tem a mudança, que eu vou chegar lá. Tá? Eles também não podem ver que, se vencerem, é o fim da humanidade. Eles não conseguem ver. E queriam fazer agora de novo. Queriam escravizar a humanidade e pronto. Vamos lá. Por outro lado, os jogadores brancos sempre sabiam que havia luz escondida e que ela se mostraria com vitória. Sempre pensávamos assim. Eles sempre souberam que a guerra era disfuncional e nunca poderia ser uma solução. Sempre sabemos disso. No entanto, a guerra venceu repetidamente. É só olhar nessa era agora, né? Nessa encarnação. Quantas guerras, né? Quantas bombas foram explodidas no planeta. Onde nesse planeta não tem sangue? Então a coisa estava vindo assim. Tá? Nunca houve uma guerra que realizou o que queria realizar. Nunca. Sempre foi uma resposta disfuncional que levou a uma nova luta. Nunca. Querem a prova disso? Se a guerra fosse uma solução, então haveria apenas uma, não haveria mais. Então é disfuncional, não resolve. Não resolve. Em vez disso, cada guerra semeia o próximo episódio com mais guerra. Então, por que a luz não venceu? Afinal, ela podia ver a escuridão, ela podia ver, e a escuridão não, vamos dizer assim, né? Os jogadores brancos estavam sempre empurrando suas peças no tabuleiro de jogo, com amor e compaixão, integridade e honestidade, sempre, e nunca vencia. Havia as pessoas sábias ajudando, os que mais sabiam estavam lá. Os que dizem, deixem o amor fazer isso, deixem a compaixão fazer isso, estavam lá. Mas a luz nunca ganhou. Durante séculos, a luz nunca ganhou.
Então, queridos, algo aconteceu. Algo aconteceu. Nesse jogo de xadrez metafórico mais antigo, né, as regras de quem poderia se mover, onde e quando, sempre eram tendenciosas para os jogadores da escuridão. Sempre eram tendenciosas. E muita coisa ainda é. Porque a luz não está totalmente ainda, né? Está cada vez mais. Mas por quê? Olha só. Mas por quê? Aí é que tem que ter a autorresponsabilidade, tá? Porque a natureza humana favorecia os jogadores da escuridão. E o medo era a ferramenta que sempre funcionava. O medo. O medo é a maior arma que a escuridão tem. Tanto que vocês sabem que tudo que é passado nas mídias, né, nos noticiários de massa, é só horror. É para colocar medo, angústia, depressão, dúvida, ansiedade. É isso. Então o medo sempre foi a arma da escuridão. E a natureza humana favorecia isso. E era a ferramenta que sempre funcionava. Assim mesmo os jogadores da escuridão não pudessem ver muito, eles tinham vantagem porque podiam avançar, usando regras que enganavam ou forçavam os jogadores da luz no tabuleiro. Porque eles controlavam as regras. As regras do jogo favoreciam a escuridão e as regras eram protegidas a todo custo. Então é assim que as coisas funcionavam. Então, querido, o jogo de xadrez que jogamos com os outros na vida real tem as mesmas regras exatas para as peças em preto e branco. É dessa forma. Quem tem olhos para ver, que veja. Mas, nesta metáfora, as regras se movimentariam, dependendo da consciência da humanidade. Tudo depende da consciência da humanidade, tá, queridos? Tudo depende da massa crítica da humanidade. Com a consciência inferior, as regras eram sempre tendenciosas. As peças escuras podiam mover espaços que as peças brancas não conseguiam. A consciência inferior. As peças brancas nunca sabiam disso e esperavam que as regras fossem iguais. Muitas coisas as pessoas não sabem. Muitas. E essas coisas vão começar a vir à tona. Estão começando. Tem muita coisa já acontecendo que a mídia não mostra. Porque a mídia é do lado da escuridão. A mídia de massa é do lado da escuridão e ela não mostra. Tem muita coisa já acontecendo. Só que não vai resistir muito mais tempo. E as coisas estão começando a aparecer e vão aparecer mais. Estejam preparados para as notícias. Então, quando isso acontecer, não é para cair nesse horror, não é para cair na angústia,
para julgamentos, para crítica. Não é, porque aí você vai estar entrando do lado da escuridão. Tem que entrar na gratidão, porque isso está vindo agora. Tem que enviar luz para eles, enviar amor. Porque todos vão ser responsabilizados por que fizeram. E vão ser julgados, condenados. É assim. Então tem que dar graças por essa mudança, como eu falei. Um povo só é libertado quando a sujeira é retirada por debaixo do tapete, quando a verdade vem à tona, individualmente e coletivamente. Tá? Então, queridos, a escuridão reinava. Porque as peças brancas esperavam que as regras fossem iguais. Elas não conseguiam ver que não era. Tá? Agora, nós vamos entrar aqui na grande mudança. No final do quinto e último jogo, que é esse que nós estamos, parecia que a escuridão voltaria a vencer. Armas de destruição em massa foram novamente inventadas e implantadas. E parecia que outro final ruim estava chegando. Essa foi a profecia de nossa cultura, há cerca de 50 anos. As regras injustas e preconceituosas da escuridão tinham novamente prevalecido. Só que desta vez não haveria o recomeço da humanidade. Tá? As profecias eram assim: quando terminasse, a própria Terra seria arruinada. Calendários antigos, contavam o relógio da civilização de 5.200 anos. Mais uma vez, quase até o fim. Todas as peças da escuridão avançaram novamente pelo tabuleiro, empurrando as peças brancas, como antes. Mas então, algo aconteceu. Algo esotérico, mas energeticamente óbvio para todos. Aconteceu. E você sabe o que é. Vocês vão lembrar do que é. A União Soviética caiu e deixou de existir. Vocês lembram disso? Um dos principais jogadores no final previsto dos tempos tinha ido embora. Essa foi a diferença. Isso nunca foi previsto nos livros sagrados. Nos livros sagrados não tem essa previsão. Sabiam disso? Onde está essa previsão nas Escrituras? Encontrem-na. Não está lá. Não tem. Isto é tão profundamente diferente, tá, queridos, do que se esperava, que os intelectuais esotéricos fizeram uma pergunta. Poderia haver múltiplas realidades e a humanidade se moveu entre elas, e aí começaram esse tipo de coisa. Existe em algum lugar onde o mundo foi realmente destruído, com a gente ainda lá? A humanidade, de alguma forma, se elevou acima deste potencial em outro universo ou dimensão? Talvez, a qual foi em outra direção? Então isso tudo começaram a levantar, porque ninguém acreditava nisso. A realidade está na percepção da questão, que é baseada em uma ideia linear de como as coisas podem funcionar. Então a realidade está numa percepção linear de como as coisas podem funcionar. Só que
As coisas não são lineares assim. Então, outra realidade é outra dimensão, porque nós entramos em uma outra realidade. É uma outra dimensão? Há múltiplos universos, há realidades multidimensionais. Estamos realmente em uma nova realidade que criamos no final da década de 80. Então, ali que começou a ser criada essa nova realidade. E saímos de uma consciência de previsões mais antigas. Tá? Estamos agora em uma nova realidade que não tem previsões. Não tem previsões, queridos. Nessa nova realidade não tem previsões. O que isso lhes diz? Não tem. Talvez de fato tenhamos entrado em uma dimensão onde a Terra não é mais o que era. Não é mais o que era. Não importa. Nós criamos isso. Não há nas Escrituras falando sobre onde estamos hoje. Não tem nas Escrituras falando sobre, entende? Onde estamos hoje. Porque era só destruição. Então, queridos, diferentes realidades carregam mudanças de dimensões. É assim. Mas nós criamos isso. Fomos nós, a humanidade. No entanto, isso não significa que continuamos a existir em uma antiga, simplesmente porque mudamos drasticamente. Em vez disso, simplesmente mudamos as realidades, algo que nunca tinham feito antes. Então, para alguns, isso pode até parecer que não parece certo, né? Muitas pessoas querem um mapa. Né? Querem algum tipo de mapa que diz: vocês estão aqui, é para aqui que vocês estão indo. E aqui está o que vocês estão fazendo agora. No entanto, querido, dessa nova realidade, vocês não conseguem e não podem. Não é assim. A Marli está comentando, amor é a grande diferença. Isso. Foi o amor. Aquela era, que eu me esqueci o nome aqui, né? Daquelas pessoas de cabelo grande, né? Esqueci daquele tempo dos anos, porque foi nos anos 80, né, que aconteceu essa mudança toda. Aquela era de paz e amor e tudo, então aqueles seres ali, naquele momento ali, né? Foi um momento ali que ajudou bastante esse movimento. Claro que não é de um dia para o outro, né? Então, a própria humanidade, né, que veio ali com a nova consciência ali naqueles tempos ali, que conseguiu essa mudança, né? A Bianca está falando aí que é hippie, isso, uma era hippie, mas tem um outro nome, né? Ali na década de 70, final de 60, início de 70, acho que é hippie mesmo, né? Mas é mais ou menos ali, paz e amor. Então as pessoas mais soltas ali, não estavam preocupadas com muita coisa, estavam procurando viver a vida, né? Então isso, entre outras coisas, também ajudaram, né? E eram muito criticadas, né, por isso. Mas elas estavam ali seguindo o coração delas. Elas estavam fazendo o que elas sentiam em fazer, né? E isso é maravilhoso, né? Quando você segue o seu coração, você faz aquilo que a sua alma te pede, que faz a sua alma cantar, o seu coração cantar. A vida é para isso, a gente seguir o nosso coração. E não ficar em um lugar que não está fazendo o seu coração cantar, que não está fazendo a sua alma vibrar. Então, esses tempos agora de nova energia é assim. Todos vão ser pressionados para poder ir para o lugar que a alma está gritando. Senão vai ficar doente, senão vai desencarnar, senão vai para a depressão, vai para a tristeza, porque não está seguindo o caminho do coração. Esses são os tempos de seguir o caminho do coração.
Não tem mais zona de conforto. Não existe mais ficar em cima do muro, esperando. Não existe isso mais. É seguir o coração e acreditar. Quando você abre o seu coração e segue e acredita no que está por vir, e é tudo maravilhoso. Tá? É esses tempos, queridos. Vamos lá. Mover-se levemente para um estado multidimensional cria percepções estranhas do que realmente aconteceu. Alguns estão até assustados com a mudança. Mas há mais. E o jogo de xadrez? Com a mudança de 2012, algo mais aconteceu. Eu já falei disso, 21/12/2012. Foi ali a grande mudança. Vejam, com esta imensa mudança de energia, veio uma mudança de regras no jogo de xadrez. Porque, gente, em 21/12/2012 foi quando a Terra, dentro do sistema solar, entrou no cinturão de fótons, da luz de fótons, que circunda o Sol central das Pleiades, o Sol de Ócio. Então, no movimento do sistema solar em volta de Alcyon, do Sol central, das Pleiades, então chegou nesse tempo que ela estava passando em frente a esse cinturão de fótons. E começou em 21/12/2012. Então ali começou a entrar toda essa luz mais sutil, essa luz intensa. Então ali mesmo que veio a mudança nas regras. Porque essa luz que entrou começou a mexer com todos nós. Com todos nós. A Marisa está comentando aqui, que os hippies foram quem iniciaram os movimentos contra a guerra e valorizando a vida e a natureza. É isso mesmo. Maravilhoso. Olha só que diferença que fez. Olha só que diferença que fez. E foram criticados, e etc, etc, etc. Mas é isso. Agora está aí uma luz da consciência para a gente ver. Então, estou falando que essa mudança, a grande mudança de energia foi em 2012, no final do ano ali. Então, em vez de as peças escuras terem a vantagem, como vinham tendo, agora as brancas têm. E ao invés de apenas luz e escuridão, há uma consciência aplicada às peças brancas que não estava lá antes. Então, houve um aumento da consciência do lado branco, das peças brancas, de nós, vamos dizer assim, como estava falando. Assim, quem controla o jogo de xadrez? Agora, nós. Qual a nossa arma? O amor, a luz. Quanto mais amor, mais a mudança. Amor, luz, é uma coisa só. Quanto mais amor, quanto mais luz, há mais integridade, há mais pureza, há mais verdade. É assim, queridos. Tá? Aí vou entrar numa parte agora. Essa foi a grande mudança. Agora as novas regras. Agora as novas regras, que são automáticas, que vieram a partir da grande mudança. Então, no processo de passar pela mudança, com mais luz chegando e com uma consciência avançada de compaixão, as regras do jogo mudaram. Agora, de repente, cada peça branca do jogo de xadrez pode se duplicar. Olha a diferença. Em vez de jogadores serem empurrados para fora do tabuleiro, pela escuridão, como era, aqueles com uma consciência mais elevada criarão mais jogadores de consciência mais elevada e acabarão por subjugar o outro lado.
Então, como eu falei, seja a mudança que você quer ver no mundo, comece a mudar por você. As peças escuras poderiam fazer o mesmo, mas por que não podem? Porque não podem ver no escuro, não têm nenhuma ideia. Novas regras estão aqui e favorecem aqueles que podem sentir a capacidade de criar um novo eu. O que estão criando os novos jogadores de paradigmas agora estão realmente nos noticiários. Os noticiários estão começando a criar os novos jogadores e paradigmas. E isso vai avançar mais. Quanto mais verdades vir à tona, mais peças brancas estão se criando. Vocês podem ver isso, queridos? Todo esse movimento. Tudo. Então vocês conseguem ver o que acontece quando a integridade começa a aparecer e quando as ideias e ações obscuras não são mais capazes de rastejar na escuridão sem serem vistas. Por isso que está assim, e vai acontecer mais coisa. E é maravilhoso. Não tem como mais ficar escondido. Tudo vai vir à tona. Agora a humanidade já tem que estar preparada. Quanto mais abrir o coração, quanto mais consciência, quanto mais conhecer as verdades, né? Quanto mais estiver pronto, as coisas vão acontecer mais rápido. Então, como é que faz isso? É indo para dentro, é indo para o seu interior, é trabalhando as suas questões para ganhar confiança, para ganhar empoderamento, para não aceitar coisas que não sejam íntegras, puras, e de acordo com o que você sente no seu coração. Quanto mais estiver nesse caminho, mais rápido as coisas vão acontecer. E a gente vai abrir espaço para essas crianças maravilhosas que estão chegando. Nós abrimos caminho para elas e estamos abrindo cada vez mais. Tá? Então, é importante demais isso. Integridade, pureza, verdade, isso onde está? No coração. Autenticidade. Tá? Então, queridos, vocês têm que saber que isso é diferente. E a luz está brilhando. Observem. Esses são os jogadores de xadrez da luz que estão criando mais de si mesmos, oprimindo a escuridão no tabuleiro de xadrez. Estes somos nós, de hoje, depois de 2012. Algum dia poderemos até mudar o calendário da Terra, como foi feito, 600 anos depois do nascimento da dispensação do amor. Quando foi redefinido o calendário devido à mudança da energia do passado. Foi uma mudança de energia, que eles chamam da era de peixes. E agora nós estamos indo para a era de aquário, Quem sabe? Tem uma nova mudança. Então o fim da guerra não é o fim do quebra-cabeça, é o começo. Chegará um momento em que a ideia de matar outros seres humanos, como solução para qualquer coisa, será vista como uma coisa mais disfuncional e bárbara que qualquer ser humano poderia fazer. Você vê aí nos filmes, tudo quanto é filme é de matar, de morrer. De sangue, de bomba, de destruição.
e de enganar, e de passar a perna, quer dizer, isso é escuridão pura. Isso não é integridade, isso não é pureza. Então, cada vez mais, né, as pessoas estão se distanciando disso. Se for olhar, é um horror. Se olhar para trás, né, eu mesmo ia assistir nesses filmes, ia no cinema, lançamento e tal. Hoje eu já não consigo mais, você vê? Então é assim, eu assumo isso. Mas a gente entrou para a gente sair. E aí acontece a mudança. É dessa forma. E a gente vai chegando no lugar que a gente pertence. Então é isso, queridos. Cada um fazendo a sua parte. Tá? Então há um potencial, queridos, tá? De uma terra futura que só lerá sobre essas coisas e só as verá em reportagens antigas. Não vai existir isso mais. Quando as pessoas despertarem, descascarem a cebola das velhas regras e da velha realidade, verão um incrível poder que tem interiormente. Isso é o poder que nós temos interiormente. Isso está dentro da gente, por isso que eu falei. O Deus está dentro da gente, a fonte está dentro da gente, a consciência suprema está dentro da gente, o todo está dentro da gente. Tá? Aí você vê o poder que a gente tem, ou para um lado ou para o outro lado. Você escolhe que lado você quer seguir. E aí arca com as consequências, porque o que você emana volta para você. O que vai, volta. Você não é vítima. Você mesmo emanou aquilo e recebeu de volta. Você mesmo vibrou aquilo e recebeu de volta. É a lei de causa e efeito. É uma das leis do universo. Aquilo que você sente, que é sentimento, você envia para o universo. E você recebe de volta. Né? O sentimento é que cria as coisas, não o pensamento. O pensamento, primeiro você pensa, mas quando você sente, é ali que você está criando. Tá, queridos? Então, e esse poder que nós temos interiormente veio das estrelas, né, querido? Porque o nosso DNA ele é composto por cerca de 22 raças extraterrestres. Então esse poder que a gente tem, né, que está no nosso DNA, que está nas nossas células, que está na nossa estrutura celular, vem das estrelas. Então quão maravilhoso é isso? O ser humano é incrível, é incrível. Tá? Vamos para a parte final agora, tá? Para a gente concluir essa live, tá bem? Então, queridos, haverá aquela parte que pergunta: por quê? Por que temos que mudar? A resposta é diferente de tudo que já ouviram antes. É para ir ao espaço que sempre quisemos ir durante vidas. Durante vidas. Estamos encarnando para chegar nesse ponto. A nossa alma grita por isso. Nós também. E enfim chegou o momento. Um espaço onde estamos no controle de nossas vidas. É isso mesmo. Nós estamos no controle da nossa vida. É preciso disso. E no controle de nossa própria cultura e civilização. Será um momento em que poderemos amar através do oceano e ter algo que é uma humanidade unida. Não vai ter mais fronteiras. Eu já falei isso aqui. A Terra pertence a nós. Não existe fronteiras. Não existe separação.
Isso é coisa da velha energia. É uma época em que todos conhecerão os seus vizinhos. Este é o potencial, não o fim de um planeta, não um fim, mas uma renovação. Uma renovação, queridos. Este modo de ser era algo que poderíamos criar ao longo do tempo, com o livre-arbítrio. Estamos criando. Bem-vindos a esta nova era, queridos. Bem-vindos à nova terra. Estamos no caminho para entender o que vem a seguir. E há mais chegando. E há mais chegando. E assim é. Então, queridos, isso é tudo que tinha para ser falado hoje. Agradeço de coração a presença de todos vocês. Espero que tenha tocado no coração de vocês para o que era velho e não serve mais e agora é um novo. E que todos possam seguir esse caminho. Né? Que uma luz possa entrar na consciência de cada um aqui. E no seu tempo, né, no devido tempo, você vai fazendo essas mudanças. E aí você vai ver quanto maravilhoso que é a vida. Então é deixar o velho ir. Serviu de alguma forma, mas agora não serve mais. É um novo céu, um novo mundo, uma nova terra. É um novo humano. Então, siga o caminho do coração. Siga o caminho que faz o seu coração cantar. E acredite no que está por vir. Gratidão, queridos, gratidão. Boa noite para vocês. Um beijo enorme no coração de cada um. Uma linda noite, uma semana maravilhosa, esplêndida, cheio do novo, cheio de amor, de alegria, de felicidade, cheio de integridade, pureza, leveza, confiança, certeza. E semana que vem estamos aqui de volta com mais um tema da nova energia. Beijo no coração. Até, queridos. Gratidão, muita gratidão pela presença.